aqui nessa internet. Né? Fica pra cá, ó. Esperar alguém entrar, né? Não entra ninguém. Tô sem moral na internet. Rede super. É. Gente, beleza? Tô aqui com meu grande irmão Josué. Boa tarde, né? Boa tarde, né? Boa noite. Daqui a pouco é boa noite. Tá quase escuro já. Eu tô nessa maratona aí de entregar algumas camisas, né? E eu passei aqui no Josué, passei ali no presbítero Raimundo, no Mateus, na Bel, grandes amigos também, pastor Raimundo, um dos meus pastores, até postei foto dele agora. E resolvi fazer essa live aqui com o Josué, porque muitas pessoas estão me perguntando sobre a questão do Zema ou Anastasia. E tá bom o som? Como é que tá a altura do som aí? Vocês vão comentando se estiver bom o som. Teve até um debate agora, a Bel estava me falando, até que eu não deu tempo de ver o debate não. Mas, conversando com meu outro pastor também, nós chegamos... A conclusão é o seguinte, eu ainda não defini, mas eu estou pendente pela experiência do Anastasia, sabe? Apesar do Anastasia arrastar o PSDB, que infelizmente que é aquela velha política, no segundo turno, eu não levo em consideração as mentiras de campanha que esse pessoal faz, não, sabe? Corta os vídeos, dá para perceber quando o pessoal está cortando os vídeos. Mas o pessoal, o Zema tem se mostrado um pouco inexperiente, sabe? Tem falado umas coisas que amador, né? Tem falado umas coisas que não tá dando para poder engolir, sabe? Eu acho que ele tá perdendo um monte de voto. Já dizem que já perdeu 10% da intenção do voto. Porque se ele for tratar a questão pública de forma como a questão privada, você vai ter alguns problemas com servidores públicos, algumas coisas assim. Então, confesso para vocês que eu não estou certo ainda, mas eu estou pendendo assim, 80% do Anastasia pela competência do Anastasia, sabe? A competência dele. Infelizmente, no segundo turno, foi bom. Primeiro que nós tiramos o PT, mas no segundo turno está um pouco complicado. Confesso para vocês que eu não tenho assim batido martelo. Eu votei no primeiro turno no Zema, por causa do apoio que ele deu ao Bolsonaro. No segundo turno, ele já não deu apoio ao Bolsonaro, você pode ver que ele está caladinho. O vice do Anastasia deu apoio ao Bolsonaro. Então, assim, está um pouco complicado. Em relação às camisas estão praticamente zeradas. Eu mandei fazer agora na segunda-feira. A malha é muito boa. Fala aí. A malha é muito boa. PV, a malha é leve. Eu mandei fazer agora para segunda-feira PP e GG, porque alguns amigos, assim, fortinho, e algumas amigas e irmãos pequenininhos, não tava dando. A do Jardel eu vou deixar aí com você, vai ser a G, a dele vai dar a G. E eu vou deixar do Marcos também. Então, para Minas está um pouco complicado, gente. A minha tia está falando que votou no Zema. O Zema também, eu votei nele no primeiro turno. Eu falo que no segundo turno não está fácil. Segundo turno aqui em Minas está complicado. Não está fácil porque o Zema se complicou um pouco. Né? Ele mesmo se complicou. Se ele tivesse mantido a mesma linha, né? Fazendo, a mesma linha de raciocínio. E outra coisa que também que avacalhou o Zema, tadinho. Eu não sei se foi de propósito ou se foi burrice. Mas no mesmo dia que o Haddad virou e falou que ia soltar os presos para poder desafogar o sistema prisional, o Zema vai falar a mesma coisa aqui em Minas. Eu vou te falar. Cara, para ser político, foi muito triste. De maldade, né? Não, ele tem que acompanhar para ver o que o PT está falando, para ele falar o contrário. Porque o que acontece com o nosso sistema prisional? Para resolver, faz igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o lugar que tem a maior quantidade de presos do mundo. Constrói mais prisões. Bom que vai ter mais dinheiro para a economia. Constrói mais prisões. Põe o preso para trabalhar para construir a própria prisão ou põe o preso para trabalhar para ajudar a sociedade aqui fora, para desenvolver o trabalho e tudo mais. Então, tem várias formas de mexer com a questão prisional sem desafogar. Então, assim, o Zema, ele está me mostrando muito despreparado.
eu acho estranho também a questão do Zema. Eu não tô querendo queimar o Zema, viu? Porque eu votei no Zema. Eu tô na dúvida, mas eu tô analisando os dois, eu acho estranho o Amoedo não ter vindo aqui até agora para falar apoio ao Zema, para ter feito junto com ele, estado junto com ele nessa campanha, porque o Zema é do Novo, né? Então ele tinha que estar... Quem é o cabeça do Zema? É o líder do Novo, entendeu? Então eu tenho muitos amigos que até votaram no Amoedo. Eu falei, gente, bacana o voto de vocês, o Amoedo é super preparado, mas não agora. Para um país de primeiro mundo, o Amoedo é perfeito. Agora, para gente de quinta categoria, tem que ser alguém para limpar mesmo. Então é muito complicado. O Matheus está até falando que no debate aqui na Record ele se mostrou muito despreparado, né? Assim, levou uma surra na Anastasia. A Anastasia, gente, não pode olhar para a questão comparar. Se comparar Anastasia e Zema puramente, a Anastasia ganha de lavada, porque o cara tirou a Dilma. Ele que fez o relatório do impeachment. Então ele é super preparado. Mas nós temos um problema do Anastasia trazer o PSDB. Até o Jéssica está falando, o Anastasia é a volta do Aécio. O Aécio, gente, querendo ou não, ele já está eleito. Sendo o Zema ou sendo o Anastasia, ele já está eleito. Tanto faz. Não faz diferença. A única coisa que eu vejo é que o Anastasia, ele é um bom administrador. Na época do governo dele não tinha o parcelamento do salário dos servidores, né? Então assim, ele administrou bem, ele pegou o Aécio Neves e administrou bem. Então eu não bati o martelo ainda, eu até fiz uma enquete no meu Face e o Zema tá ganhando muito. Por quê? Porque nós precisamos dessa limpeza na política. Eu entendo o voto no Zema, eu votei nele, eu entendo, nós precisamos dessa renovação na política. Mas até que ponto essa renovação não vai prejudicar pelo amadorismo? Então tem que pensar nisso. Agora, falando um pouco aqui sobre a corrida presidencial, nós temos alguns problemas aí, algumas lutas a serem enfrentadas. Essa última semana agora vai ser uma luta gigantesca para tentar derrubar ele. Porque já ficou claro que se conseguir derrubar o Bolsonaro, vai o Haddad e o Ciro para o segundo turno. Continua, só tira o Bolsonaro e muda ele. Então, estamos querendo que ele fosse para o debate. A Polícia Federal recebeu uma denúncia que ele poderia sofrer um atentado, né? A Abel estava até me contando que eu estava na correria e na rua, não vi. Mas estava até me contando que o FBI mandou uma notificação falando que ele estava para sofrer um atentado. Então, se eles não conseguirem acabar com ele agora, depois das eleições, eles não vão, porque se matar ele, vai vir o Mourão. E aí o Mourão, pensa em alguém 10 vezes pior, mais linha dura que o Bolsonaro, é o Mourão. Então vai estar lascado, a bandidagem vai estar lascada. Então, é importante a gente preocupar com isso. Esse negócio de debate é mentira, não tem nada que debater lá. Ele não vai ganhar mais voto de ninguém, porque já está decidido. As eleições já estão decididas. Se todos que votaram a favor do Bolsonaro votar nele, todos que votaram contra o Haddad votar nele, o Bolsonaro ganha de qualquer forma. Então nós temos visto que muita gente migrou do Novo para o Bolsonaro, muita gente migrou do Alckmin, do Ciro, até do Ciro. Tem gente que não vota no PT por causa sabe, né? Porque sabe que rouba. Agora, é interessante nós observarmos que essa correria minha para entregar as camisas, para tirar foto, eu acabei de vir de Contagem agora, é interessante perceber que o meu carro está plotado com adesivo do Bolsonaro. E outro dia eu parei lá na rua de casa, estava tendo uma ação policial e o PM chegou ele, mais 4 perto de mim, tranquilo, falou, não, nós viemos aqui conversar com você porque você com esse adesivo do Bolsonaro, você é um cidadão de bem. Olha como que essas eleições claramente separou a população. E no trânsito, eu estou percebendo uma outra coisa, o Bolsonaro está mudando até o trânsito. No trânsito, com o adesivo do Bolsonaro, as pessoas dão passagem. As outras que tem o adesivo também. Passa, buzina, o pessoal está empolgado. A bolsa de valor subiu, o dólar caiu. Então, não é o efeito Carbonaro, não é o efeito Bolsonaro. E o interessante é que em 95, quando surgiu o Plano Real, quando ele começou a ser implementado e começou a rodar mesmo,
o real ficou a $1. Ficou assim, páreo. Por quê? Porque com a movimentação e a troca da moeda, fez com que os investidores lá fora acreditassem que o Brasil era um campo bom para investimento. O que vai acontecer com o Bolsonaro? A confiabilidade lá fora vai aumentar muito, porque o nosso problema não é problema financeiro, o nosso problema é um problema ético e moral. Então, com essa limpeza ética do Senado, o que vai acontecer? Eles vão falar, olha, pode ir para lá que nós não vamos ser roubados para poder implementar uma empresa. Porque o que acontecia? Implementava uma empresa, você tinha que pagar suborno para a empresa continuar. Né? Então agora, com linha dura em relação a isso, o que vai acontecer? Os investimentos vão voltar. Então a possibilidade de a gente ter o dólar batendo em R$1,50, R$1,25 é gigantesco. Você ir para os Estados Unidos, vão ter que vender a casa para ir para lá. Jogo de videogame. É videogame, PS4, né? É. Então, assim, amanhã vai ter uma manifestação. Possivelmente eu não vou, porque nós temos batismo por parte da igreja. E também, me parece que vai chover bastante. Mas, uma dica: não discuta com o povo da esquerda. Já era, assim. Deixa eles. Se tiver que voltar... Eles estão desesperados. Eu tenho umas páginas de alguns conhecidos da esquerda que às vezes eu entro pra ver o que eles estão falando. Também. Aí ele falou também, né? Aí eles falaram assim, tá vendo? Foi comprovado, Caixa 2, foi comprovado a mentira, sabia? Até colocaram um meme assim, descobre, Polícia Federal descobre. Bolsonaro é dono da Google, da Microsoft, do Facebook, do WhatsApp, por isso que ganhou. Então eles já estão começando a fazer um discurso de derrotado. Eles vão tentar levar isso lá. Quando você conversa com alguém do PT, o cara vem e fala, você vai ver se vai dar certo. Eles já não estão falando mais assim, não, ele não vai ganhar. Ele fala, você vai ver, você vai quebrar a cara. O PT deu certo, né? Não, 13 anos de PT, né? 15 anos, né? Que a Dilma ficou mais 2 avacaiando. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu ainda tenho pouquíssimas camisas. A grande maioria está tudo reservado. Não dá tempo de fazer muito mais. Não foi para ganhar dinheiro. Inclusive, eu acho que eu perdi dinheiro porque eu estou indo muito longe de entregar a camisa. E todo mundo que pegou a camisa não precisa ficar com medo de ir no dia da eleição com ela. É tranquilo, eu votei. Eu vou fazer uma live também depois para fiscalizar, fazer a contagem dos votos ali. E... o Matheus tá falando seus... O que ele falou? São financiados por grandes empresários, alguma coisa assim. Pela grade de empresários. É isso mesmo, é o Caixa 2, os marqueteiros do Bolsonaro. Então é o seguinte, vamos concentrar, porque nós precisamos fazer a mudança. Não, para de gracinha. Não vem falar de futebol, não. Não vale falar de futebol. Não vale, não desvia o foco. Porque Nero falou, olha, quando o povo está desfocado, a gente dá pipoca e circo para eles. Esse negócio de futebol, gente, é isso. Tá? Esquece. Esse ano não tem mais futebol, não preocupa mais com isso não. Então, nós precisamos de uma limpeza no Brasil. Sério. Se você não gosta do Bolsonaro, igual como eu vi, não gosto do Bolsonaro porque ele fala as coisas, ele fala isso, fala aquilo. Gente, não preocupa com a opinião pessoal dele. Vamos preocupar com a honestidade. Falou, tem 30 anos lá e não fez nada. 30 anos e não se corrompeu. Teve vereadores, não vou citar o nome, mas que entraram lá em Santa Luzia e na primeira semana já entraram na máfia do lixo. Então, não se corromper lá é muito difícil porque o sistema é podre. O sistema leva para a corrupção. Então... Às vezes tem uma pessoa que parece que não vai fazer nada de errado, entra lá e se corrompe. Se corrompe. Então, ele ficou lá 30 anos, mas tem 630 projetos. A grande maioria dos projetos dele são projetos bons, só que para ele comprar o projeto, para ele aprovar o projeto dele, ele tem que pegar o projeto dos outros. Então, isso aí toma lá e dá cá. Então, assim, pela limpeza do Brasil... Nossa, falou tanto que esqueceu de comprar leite. Eu vou comprar, calma. Não atrapalha a live não, hein? Não atrapalha não. Então, nós precisamos concentrar. Vai comprar até leite, Bolsonaro, vou comprar uma vaca em vez de comprar leite. Então, vamos concentrar. Vamos orar pela vida do Bolsonaro. Vamos orar por essas eleições, para não ter nenhuma guerra civil, para não ter nenhum problema na rua, nenhuma morte. Porque a gente sabe que as pessoas
elas estão partindo já para o outro lado, que é uma questão espiritual também. Então vamos orar pela vida do pessoal da esquerda também, vamos orar pela vida do Lula, pela vida de todos da esquerda, porque eu vejo também uma cegueira espiritual, uma cegueira física, porque tudo que se comprova de corrupção, agora em janeiro o Moro deve condenar o Lula em 20 anos com o sítio de Atibaia, tem muito mais prova do que qualquer outro. Tinha ele tratando do câncer, várias matérias, Lula trata do câncer no seu sítio em Atibaia. Então, cheio de notas. Então, assim, vamos orar porque... Orar pelo Lula também. Orar, até brinquei, né? Que se o Lula, nós vamos orar pro Lula ter a mesma conversão que Zaqueu. Aí ele vai devolver 4 vezes mais do que roubou pro Brasil. Então, quando você pega algumas pessoas de esquerda, eles votam, mas eles votam sem conhecer o que é o projeto da esquerda, sem conhecer o que é o comunismo, sem conhecer os valores da esquerda, que são totalmente contra a família, contra a Bíblia, contra a vida. Então você não pode votar alguém que apoia aborto, você não pode votar alguém que apoia legalização das drogas. Olha o que está acontecendo com o Canadá, vocês vão ver daqui a pouco. O Uruguai tá virando uma baderna, o Uruguai tá terrível. O Uruguai era uma das potências da América do Sul, agora está caindo em todos os índices, por quê? Liberaram as drogas. Então é difícil. Então nós precisamos ter foco, preocupar com as pessoas que ainda estão indecisas, as pessoas que não querem votar nulo, branco, e para que nós venhamos, em nome de Jesus, ter uma limpeza no Brasil. O PT estava tentando até fazer um joguinho católicos versus evangélicos, falando assim, o Bolsonaro falou que vai mudar a padroeira do Brasil, vai tirar a Nossa Senhora e vai colocar o Deus. Eu falo, gente, vamos deixar isso para depois... Não vou preocupar com isso, não. Mas uma coisa é certa, a família, que é um dos focos também de qualquer ser humano que tenha consciência do que é o bem para uma nação, porque toda nação se estabelece em cima de uma família. Se for anarquia, não tem como. Se for o sistema corrompido, não tem como. Então vamos focar nisso e vamos estudar, presta atenção, vamos estudar o projeto do Zema e o projeto da Anastasia. Mas eu vou te falar, tá difícil. Eu tô pendendo, eu vou ter a Anastasia, eu vou ter a Zema, mas eu tô pendendo por Anastasia. Até o pessoal falou assim, olha, o Zema ganhou muito dinheiro com a crise, com a greve dos caminhoneiros. Foi até o irmão Zé Dário. Isso é verdade. Então, assim, a gente tem que ficar muito esperto, mas que Deus abençoe todos e tamo junto. Beleza? Com Deus. Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Amém.